A SEAC continua a todo vapor, com muito potencial ainda a ser desbravado. Amém? E nós não vamos parar. E a gente vai falar sobre isso hoje, na mensagem. Quantos aí já leram a história de Elias, profeta dos profetas? O primeiro João Batista. João Batista, irmãos, foi o profeta que nasceu na época de Jesus. Era primo de Jesus, um pouco mais velho até que Jesus. Mas nasceu para preparar o caminho, e a Bíblia fala que João Batista ele era uma figura estranha. Que ele se vestia estranho, comia comidas estranhas. Isso para nos mostrar que ele veio proceder a Elias. Um dos profetas menores, ele profetiza que Elias voltaria. Para quem conhece a história de Elias, Elias não morre. Ele sobe numa carruagem de fogo aos céus. E um dos profetas menores, são quantos profetas menores? 12, se eu não me engano. Oséias, Jonas, Amós, são quantos? Aí, ó. Quantos? Respondam em voz alta. Ele subiu na carruagem ou Carruagem. Carruagem de fogo. 12 profetas menores. 12 profetas menores. E um dos profetas menores, se eu não me engano, foi Miqueias. Ele profetizou que Elias voltaria. E Elias voltou. Elias voltou na pessoa de João Batista. Ele encarnou, irmão? Não. Ele voltou no espírito de Elias. Ele tinha a mesma vibe, a mesma pegada, a mesma forma de agir de Elias. Profeta à moda antiga, profeta raiz. Que ia lá no rei, apontava o dedo na cara do rei, como aconteceu com João Batista, como aconteceu com Elias e Acabe, Elias e Acasias. Ia lá, apontava, mostrava o que estava de errado no reino. Elias foi esse cara. Ele comia gafanhoto, era alimentado por corvos. E era esse cara que vestia pele de camelo, aquele cara estranho. Profeta, parecia um... Hoje a gente não receberia Elias na igreja. Elias, ele ia parecer um mindinho. A gente talvez não receberia ele na igreja. Mas enfim, irmãos, 1 Reis, capítulo 19. Vamos parar de lenga-lenga e vamos à mensagem. Existe um movimento natural, irmãos, em grande parte das coisas na nossa vida, e a gente chama isso de desgaste. Você já deve ter se desgastado ou ter experienciado um desgaste. Seja num eletrodoméstico na sua casa que quebrou, um liquidificador, uma máquina de lavar, um micro-ondas, uma geladeira, que depois de tanto tempo de uso, parou de funcionar. Ou um carro. Quanto tempo de vida útil tem o motor do seu carro? Você tem noção, Benson? Quanto que o engenheiro fez para o seu carro durar, se todas as manutenções forem feitas periodicamente no tempo certo? Tem um cálculo que os engenheiros fazem para que o carro dure, sei lá, 300, 400 mil quilômetros. Se o Benson colocar o óleo que não é do carro, o que vai acontecer com a vida útil do carro? Vai diminuir. Tudo na nossa vida desgasta, irmãos. Relacionamentos, amizades, materiais. Eu vou pedir para vocês pesquisarem aí no Google, pergunta para o Gemini ou para o ChatGPT, qual é a resistência dos materiais? Qual que é a durabilidade do plástico, do aço,
Você vai ver que o aço, por exemplo, se eu não me engano, o aço ou o plástico, ele tem uma durabilidade de 400 anos ou mais. O Sesc tem. Hã? O Sesc tem. Aí. Quem aí procurou? Pela boa vontade da internet. Eu tenho aqui no meu celular, só que tá... Qual que é a durabilidade do plástico? Se o plástico for largado no tempo, quanto tempo o plástico ele vai ficar ali sendo plástico? Tem uma data lá, tem um período. Tudo na vida desgasta, irmãos. Tudo na vida desgasta. O que tem de mais natural na vida é o desgaste. E eu não sei se você percebeu, se você habita nesse planeta Terra e congrega na SEAC, que a SEAC se desgastou. E é uma coisa normal. É triste, mas é normal. Imagina que se você tem 50 pessoas nessa igreja e 45 pessoas estão empenhadas em buscar a Deus, o que vai acontecer no culto? Respondendo de forma bem simples, tá, irmãos? O que vai acontecer no culto de domingo? O culto vai ser um culto frio? Se 45 estão empenhados em buscar a Deus, passam momentos incríveis durante a semana num período de oração, o culto nosso vai ser frio? A tendência é que não. Porque quando junta todos os braseiros, tende a dar fogo. Se 40 pessoas buscam a Deus, será que vai ser um culto frio? A gente pode dizer que ainda não. Se 25 pessoas estão empenhadas em buscar a Deus e a outra metade não, vai ser um culto frio? A gente pode dizer que vai ser um culto talvez morno, dependendo. E se 10 pessoas buscam a Deus? E se 5 pessoas buscam a Deus? Parece aquela conversa de Abraão e Deus, né? Senhor, se tiver um justo na cidade lá, o Senhor vai... E, irmãos, é uma coisa que parece lógica, mas se a maioria da igreja está desgastada, o diagnóstico que nós podemos perceber no culto de domingo, nos nossos encontros, é que é um culto frio. Pode acontecer de algum outro irmão que estão ali empenhados em buscar a Deus mesmo com a igreja fria, de ele não perceber isso. Mas a grande maioria, e nós inegavelmente conseguimos perceber, a igreja está, de certa forma, desanimada, desgastada. Só que a Bíblia tem um ensinamento para nós a respeito disso. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Tudo na vida se desgasta, irmãos. Mas vocês não vieram aqui para ficar me ouvindo falar sobre desgaste do plástico, do micro-ondas, da máquina de lavar, do carro, né? Isso aí foi só um exemplo. Esse profeta, irmãos, ele experimentou na pele o estresse que é enfrentar um tipo de desgaste. Elias, ele estava no auge da carreira de profeta dele, se é que nós podemos dizer assim. Ele tinha acabado de vir, irmãos, de uma batalha num campo contra 450 profetas de Baal e mais não sei quantos profetas de Azerá. A gente só lembra dos profetas de Baal, mas tinha Azerá também. Azerá, se eu não me engano, é esposa ou é mulher de Baal. Tinha as profetisas de Azerá também. Pela cultura, acho que é esposa e irmã. Irmã, aí. Mais uma informação, vivendo e aprendendo. Irmãos, o profeta Elias, ele tinha acabado de vir de um embate contra os profetas de Baal e Azerá. E ele saiu triunfante desse embate. Eu não sei se vocês lembram da cena, mas acontece mais ou menos isso. Há um desafio. Os profetas do Senhor, de Adonai, estão sendo perseguidos e mortos. Elias desafia os profetas de Baal a fazer um sinal miraculoso. Eles colocam um monte de lenha, cavam um buraco em volta, enche de água e fala assim, ó, eu quero ver o Deus que conseguir fazer descer fogo do céu e acender essa lenha, é o Deus verdadeiro. E aí começa o culto lá dos profetas de Baal, começa a tocar o tambor, começa a dançar em volta da lenha. E aí o Elias, ele está tão cheio de Deus,
que ele é até ousado, irmãos. Ele fala, será que o Deus de vocês não está dormindo? Talvez se vocês gritarem mais alto, ele acorde. Ele começa a zombar, irmãos, esses profetas. Na vez de Elias, acontece tudo, né? Eles fazem o culto deles, a lenha não acende, fica tudo apagado, molhado, gelado. Na vez de Elias, ele fala o seguinte, ó, eu vou pedir para vocês cavarem uma vala em volta dessa lenha e enche de água. Se eu não me engano, são 12 litros de água, se eu me lembro bem do texto. Enche de água, molha a lenha, encharca, coloca mais água. E Elias, depois que acontece isso, ele só ora. E ele fala na oração, Senhor, essa é a hora do Senhor manifestar sua presença, para que os outros creiam no Senhor. É o seu nome que está em jogo, não é o meu. O que acontece? O fogo desce do céu, seca, evapora toda a água, ateia fogo na lenha, e Elias sai dali com o peito inflado. Um profeta vitorioso. Não foi o primeiro sinal que Elias fez. Irmãos, Elias, ele foi responsável pela oração, preste atenção, foi responsável pela oração que fez com que não chovesse em Israel durante 3 anos e 6 meses. Vulgo 3 anos e meio. Elias, irmãos, ele foi o responsável por matar 2 delegações de 51 soldados. 50 soldados e um capitão, para ser exato. No total, 102 guerreiros. A terceira delegação que foi buscar Elias foi com medo, irmãos, porque sabia que já tinha sido mortos 102 homens de guerra, porque Elias não queria conversar com Acabe. Mandou descer fogo do céu e matou 51 de uma vez. Depois veio mais outra, mandou descer o fogo do céu, matou mais 51. Na terceira, o capitão já veio com as orelhinhas baixas e o rabo entre as pernas. Veio pedindo a Elias para que ele tivesse misericórdia dos homens daquele capitão. E Elias atende esse homem. Elias, irmãos, é o homem responsável por orar e fazer a chuva voltar. Esse é o calibre de Elias. Moisés abriu só o mar vermelho. Fez só a água soltar, a rocha soltar água. Fichinha. Elias não, irmãos. Elias era aquele cara que chegava na casa da viúva e fazia o azeite multiplicar, e era aquele tipo de profeta que tinha cacife para apontar o dedo na cara do governador, do rei, e falar que ele estava errado. No auge, irmãos, esse profeta conheceu o desgaste, o desânimo. Ele tinha acabado de sair da luta contra os 450 profetas de Baal. A gente pode observar, irmãos, alguns detalhes na vida e na história de Elias que podem ajudar a SEAC a passar por este momento. E eu quero convidar você a viver dessa forma. Quando você tiver um problema, procure a solução antes na palavra de Deus. Porque com certeza alguém já viveu o que você está vivendo. Se você for uma pessoa que está descobrindo esse problema, que está inaugurando um problema novo, até para isso o Senhor tem solução. A palavra de Deus fala que se uma mãe, imagine o amor de uma mãe, irmãos. Se uma mãe abandonar o seu filho, o Senhor não vai abandonar. Então, SEAC, olha para a palavra de Deus. E eu quero convidar você a olhar para a palavra de Deus. Todos nós vivemos, irmãos, ou vamos viver o auge da fé. Lembra aquele momento lá em que você era novo convertido, em que você orava e tinha prazer em orar? Em que você chegava em casa, eu vou falar por mim. Na época que eu fazia cursinho, não sei se a minha mãe vai lembrar, que eu trabalhava na Coca-Cola. Todo dia, irmãos, eu chegava em casa e ia para o meu quarto orar. Todo dia eu chegava em casa e ia para o meu quarto orar e ficava lá no meu quarto meia hora, 40 minutos, 50 minutos. Tocava o louvor e saía.
Só então eu ia comer, eu ia fazer uma coisa, à noite isso já, cansado. Porque eu era novo convertido, eu queria buscar Deus, eu queria a presença de Deus em todo momento. Eu falava de Deus para todo mundo. Teve uns 2 ou 3 no meu trabalho lá que hoje são cristãos, e talvez eu tenha lançado essa semente, graças a Deus. E esse amor, com o tempo, foi se esfriando. Porque se desgastou. A Bíblia tem recomendações sobre isso. Vai lá, onde você perdeu, onde você deixou cair, e volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Então talvez você tenha vivido o auge da sua fé. Eu acredito que a maioria foi quando foi recém-convertido. Alguns podem estar vivendo o auge da fé hoje. Experiências com Deus. Ama visitar, ama pregar, ama orar pelos enfermos. Tudo parece que está fluindo quando a gente está nesse momento da fé. Estamos cheios, irmãos, como Elias, enfrentando os profetas de Baal e zombando da cara deles. Se o inimigo vier bater na porta desse recém-convertido, ele vai sair com o rabo entre as pernas. É capaz do inimigo entrar na porta da casa de um diácono, de um presbítero, de um pastor, e não entrar na casa de um recém-convertido. Parece que Deus está colocando diretamente no nosso coração a alegria, a presença, o poder, bem no nosso coração, como se Ele tivesse aberto um baú de tesouro e colocado as joias mais belas do nosso corpo. Esse período, irmãos, de alegria espiritual, eu acredito que todos aqui viveram, ou estão vivendo, ou vão viver. Só que aí, irmãos, o tempo vem. E o desgaste inevitavelmente vem junto. A gente começa a olhar para as mesmas pessoas, nos mesmos dias da semana, passar pelas mesmas coisas, as mesmas atitudes. Enfrentar lutas. Lembra lá quando o Senhor Jesus ele fala da semente lançada ao solo, que vem espinhos e sufoca? A gente começa a enfrentar lutas. Começa a olhar para outras igrejas que estão vivendo um momento de auge da fé. Eu vivi isso ano passado. Fui visitar a igreja do meu irmão, a igreja do pastor Francisco. Fui lá num louvorzão e a igreja viva, a igreja cantando, porque eu fui lá numa festa. Mas será que no dia a dia a igreja é assim? Não sei. A gente não pode deixar se enganar por esses momentos, irmãos. Quando você se perceber desanimado, triste, abatido, desgastado, um sinal de alerta é aceso no nosso coração, na nossa vida espiritual, como aconteceu com Elias. Elias, aquele homem que enfrentou os profetas de Baal, porque os profetas de Baal estavam matando os profetas do Senhor, agora se tornou alvo, irmãos. Agora ele era o perseguido da história. Agora ele era o procurado. Porque depois que ele faz toda essa façanha contra os 450 profetas, Jezabel faz o quê? Quem lembra da história? Ela ameaça Elias. Que eu esteja morta no dia de amanhã, neste mesmo horário, se eu não matar esse profeta chamado Elias. Olha a insolência dessa mulher. E isso, irmãos, assustou esse profeta, que vivenciou tantas experiências com Deus, que foi usado por Deus de uma maneira inimaginável, nunca usada por ninguém. O profeta Elias, ele se amedronta, entra num casulo de medo, de desgaste, de cansaço, de solidão e foge. A história está acontecendo no norte de Israel, para vocês terem ideia. Elias, ele vai para Berseba, que é a última cidade, o extremo sul de Israel. E
fica debaixo de uma giesta, uma árvore. Ele ora a Deus, pede a Deus a morte. Em outras palavras, Elias com o espírito suicida pede para que Deus morra, mate ele. E ele dorme, faz essa oração e dorme. O profeta, irmãos, que orava e fazia parar de chover. O profeta que orou e fazia fogo sair do céu. O profeta que orou e voltou a chover. O profeta que orava e fazia azeite se multiplicar. Esse profeta agora, irmãos, ele estava afundando nas ondas, como Mateus lá nos conta em capítulo 14. E Pedro coloca o pé nas ondas do mar e afunda, porque deixou de olhar para Cristo. Elias deixou de olhar para Deus. Para aquele Deus que usou Elias, que estendeu a mão através de Elias. Elias deixou de olhar para esse Deus como esse tipo de Senhor majestoso. Será que se Elias, irmãos, tivesse orado a Deus para que Deus descesse fogo na cabeça de Jezabel, você acha que não ia acontecer? Será, irmãos, que não ia? Com certeza ia, irmão Maria, com certeza. Com certeza. Aquele que fulminou 450 profetas de Baal não seria capaz de vingar daquela mulher insolente? Se vingar daquela mulher insolente? Será que não passou pela cabeça de Elias que ele podia fazer essa oração? Eis a interrogação. Por que Elias se amedrontou tanto? Fato é, irmãos, que o medo e o desgaste desviaram o olhar de Elias para Deus. Desviaram a possibilidade de fazer Elias olhar para Deus com aquele entusiasmo que ele olhava a ponto de zombar dos profetas de 400. Irmãos, imagina um palmeirense zombando de 450 corintianos no metrô do trem. Era o que Elias estava fazendo ali. O cara era macho. A pergunta é, irmãos, se isso aconteceu com Elias, o profeta dos profetas, o que a gente pode dizer sobre nós? Podemos ter essa insolência de falar que não vamos um dia se desanimar, ou desgastar, ou querer desistir, ou querer parar, ou se esconder, ou pedir a morte? Será que não vai acontecer com a gente? Vai acontecer, e eu posso afirmar isso com toda certeza. Você pode estar vivendo o auge da sua fé, ou já aconteceu ou vai acontecer. É igual motoqueiro. Existem dois tipos de motoqueiro: aquele que já caiu e aquele que vai cair. Quando me falaram isso a primeira vez, eu não acreditei, não. Eu virei estatística, irmão. Já caí 3 ou 4 vezes, não sei. Graças a Deus foram quedas bestas. Atropelei cachorro já 2 vezes. E caí, uma das 2 das quedas foi cachorro que me derrubou. Caramelo. Caramelo, eu odeio caramelo. Eu gosto de cachorro, mas odeio caramelo, irmãos. E ele está fazendo discípulos. Tem uns pretos já que correm atrás de motoqueiro. Os negão e as neguinhas. Eu vou afirmar, irmãos, sem medo de errar. O desânimo e o desgaste vai chegar na sua porta. O problema, irmãos, é quando nós estamos neste momento de desgaste, de problema, de cansaço, de depressão, a gente esquece. A gente esquece de olhar o que Deus fez no passado. A gente esquece de olhar o que Deus está fazendo no presente. E a gente esquece de olhar para as promessas de Deus, que é o que Ele vai fazer no futuro. Esse é o nosso problema. A gente deixa o desgaste tomar conta do nosso ser de tal maneira que a gente para de olhar para Deus e passa a olhar para as ondas, como Pedro. Estou mentindo? Eu acho que não. Para vocês terem ideia do que está acontecendo aqui, irmãos,
Elias, ele foi acordado por um anjo. Ele deita no pé da árvore, começa a dormir. O anjo prepara um café da manhã para Elias, pão na chapa, um jarro de água fresquinho, gelado, no calor do deserto, imagina. Elias, ei, acorda, filho. O que foi? Tem pão aqui, filho. Acorda. Elias come o pão e volta a dormir. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Não foi a mãe de Elias que acordou ele. Não foi o pai de Elias, não foi a mulher de Elias. Não foi o assistente profeta de Elias que acordou ele. Foi o anjo do Senhor. Você sabe quem é o anjo do Senhor? O anjo do Senhor é o próprio Deus, irmão. Toda vez quando a Bíblia, você está lendo no Antigo Testamento lá e você ouve falar o anjo do Senhor. A Bíblia fala de anjos, mas tem o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é o único anjo na Bíblia, irmãos, que aceita adoração. Ele aparece a Abraão, apareceu a Josué. Vocês lembram lá? Josué eu lembro bem. Josué ele tá caminhando com o povo de Israel, ele encontra um homem, e a espada, aqui ó, o homem está aqui ó, e a espada no chão, a ponta da espada no chão, desembainhada, uma postura de guerreiro. Josué olha aquele anjo, aquele homem, se prostra diante do anjo, adora ele, pergunta, você está contra mim ou você está contra mim? Você está comigo ou contra amigo? E o anjo fala, eu não estou nem contra você, nem a favor de você. Eu estou liderando os exércitos do Senhor dos exércitos. Toda vez quando aparecer, você está lendo aí o Antigo Testamento, começou a ler a Bíblia nesse propósito de ler a Bíblia em um ano, acredito eu. Quando você ouvir falar do anjo do Senhor, esse anjo do Senhor é Deus, é o próprio Deus. Quando você ouvir falar de um anjo normal, um anjo Gabriel, um anjinho qualquer, esse é um anjo com asinha lá, que voa, aquele anjo que a gente conhece. Mas o anjo do Senhor, esse anjo é Deus. Em alguns casos, alguns teólogos até dizem que é Jesus Cristo. Nesse caso aqui, irmãos, é o anjo do Senhor que acorda Elias. E Elias volta a dormir. O desgaste, irmãos, faz com que a gente não observe a obra que Deus tem feito e continua fazendo em nossas vidas. A ponto de, se você estiver caindo no sono, o anjo do Senhor vier cutucar você para te acordar, preparado um café da manhã, um pão na chapa vindo dos céus, para te servir, você não vai perceber, porque o desgaste tomou você. Eu pergunto a você, irmãos, quem se desgastou? Elias. O Senhor se desgastou? O Senhor se cansa? Eu vou ousar dizer aqui com toda certeza que o único que não se desgasta, que não muda, é Deus. É Deus que não muda, irmãos. O plástico tem 400 a 10 mil anos de idade. O aço, milhares de anos de idade. O papel, mas Deus não desgasta, irmãos. Passa eras e eras, eternidade em eternidade. Ele continua sendo o mesmo Deus que fez, que faz e que vai fazer. Ele continua sendo Deus. E esse Deus cutucou Elias. E Elias não percebeu que era Deus. Se você for ler o texto, você vai perceber que primeiro quem cutuca Elias é um anjo. Por quê? Porque Elias olha e fala, um anjo, vou voltar a dormir. Depois da segunda cutucada, a Bíblia fala, o anjo voltou, cutucou Elias de novo, deu comida para Elias, Elias acordou e viu que era o anjo do Senhor. O anjo do Senhor acorda Elias. O que a gente pode tirar de lição? Eu estou aqui falando várias vezes que
a gente chega no desgaste, quando a gente chega no desgaste, a gente não consegue observar a obra de Deus, a gente não consegue se lembrar do que Deus já fez, a gente não consegue pensar no que Deus vai fazer. Só que agora eu quero trazer para vocês as lições que o texto nos dá, para que a gente fuja desse lugar de desgaste que a gente se coloca, essa caverna que a gente entra e se esconde. Lições que a gente pode tirar. A palavra de Deus nos mostra, irmãos, qual é a solução imediata, quando nós estamos enfrentando um momento de desânimo. A ênfase, se você for parar para ver, irmãos, a ênfase da conversa de Deus com Elias parece seguir um caminho talvez simples, que se você ler rápido no texto, você não vai perceber. Mas não é menos importante. Às vezes a gente quer uma resposta de Deus, aquela resposta mirabolante. Que Deus usa uma pessoa falando em línguas, chega do seu lado, coloca a mão no seu ombro, coloca a mão na sua cabeça e você fala, Deus falou comigo. Talvez a gente esteja precisando ache que está precisando desse tipo de resposta de Deus. Quando na maioria das vezes, irmãos, Deus fala conosco na simplicidade. E a gente não pode rejeitar quando Deus fala conosco na simplicidade. A gente pode resumir a resposta. Eu vou resumir e depois eu vou explicar para vocês como é que é cada uma delas. Em 3 pontos. E eu já estou acabando. 10h31. Dá para a gente tomar um café da manhã da hora ainda. 3 pontos. Deus ele mostra para Elias que ele precisa se alimentar. Deus mostra para Elias que Elias precisa contemplar. E dentro dessa contemplação cabe um desabafo e uma escuta. E por fim, Deus mostra para Elias que Elias precisa obedecer. Eu vou repetir. Elias precisa se alimentar, contemplar e obedecer. Amém? Primeiro, Elias precisa se alimentar. O anjo chega em Elias e faz o que, irmãos? Cutuca ele para ele tomar café da manhã. Deus insiste, irmãos, que Elias se alimente. Elias volta a dormir, Deus acorda de novo e fala assim, não, você vai comer. Você vai comer. Porque você tem um caminho ainda muito longo pela frente. Eu sempre lembro, irmãos, nesses momentos de um diálogo que o profeta Jeremias teve com Deus. Ele começa a choramingar, e o Senhor fala para Jeremias, você está reclamando porque você está correndo contra homens? Imagina quando eu colocar você para correr contra cavalos. Porque o plano de Deus, irmãos, é que a gente atue em alto nível. É que a gente explore o nosso maior potencial. O plano de Deus não é que eu explore o potencial do Carlos. O plano de Deus é que eu explore o meu potencial, porque o potencial do Carlos é muito maior que o meu. A gente olha para a vida do outro e fala, meu Deus, olha o desempenho dessa pessoa. Olha a casa que ele conquistou, olha as viagens que ele está fazendo. Só que a gente não percebe, irmãos, que essa pessoa trabalhou muito para estar onde ela está. A gente não percebe que essa pessoa acordou de madrugada em madrugada, estudou durante 5 anos para estar onde ela está. A gente não percebe isso, a gente só quer saber dos resultados, mas não quer saber do sofrimento que essa pessoa teve. O desempenho do Carlos é diferente do meu, que é diferente do Benison, que é diferente da Rebeca. Mas Deus, Ele quer uma coisa em comum para todos nós, que todos nós atuem em alto nível. No nosso maior auge, vamos dizer assim. O Elias de verdade era o Elias que colocava o dedo na frente de 450 homens que se diziam profetas de Baal. Esse é o Elias que Deus queria. Não é o Elias da caverna, não é a Seac desgastada, não é nós desanimados. A gente
Parece que a gente está falando igual Elias. Senhor, eu sou o único. Quando na verdade existem mais 7.000 homens fiéis a Deus. E Deus precisa falar para nós, meu filho, você não é a última bolacha do pacote, não. Tanto é que a primeira missão que Deus dá a Elias, quando Elias sai da caverna, é o quê? Vai ungir o seu sucessor. Eliseu, que fez obras maiores que a de Elias ainda. O que Deus está falando para Elias aqui, irmãos? Que a obra não vai parar. Porque eu, Elias, olho à frente do seu tempo. Eu, Elias, olho além do que você está vendo. Você está encausulado, você está preso, encavenado, irmãos, nesse seu casulo de tristeza, de autocondescendência, de depressão, enquanto eu estou olhando para fora desse casulo, Elias. Você está culpando Deus e o mundo, Elias. E eu estou olhando daqui de séculos. Enquanto você está aí com medo de Jezabel, eu já olhei essa mulher ter sido morta por cachorros. O que Deus faz? Ele insiste que Elias se alimente. Parece bater na mesma tecla. E Deus insiste a SEAC a fazer isso. Hoje nós somos somente 5 pessoas buscando fervorosamente o Senhor, no meio de 50. Mas o Senhor continua insistindo, se alimente. E quando eu falo se alimenta, irmãos, a gente vê aqui que o anjo do Senhor alimentou Elias com pão físico. Só que a gente vê lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que o Senhor fala: eis que estou à porta batendo, para que você abra e para que eu ceie com você. Vocês estão entendendo qual é o tipo de alimento que o Senhor está pedindo para que a gente se alimente? Não é o café da manhã que a gente vai ter daqui a pouco, que eu estou ansioso em ter. Mas é o alimento espiritual, irmãos. Bíblia. Crente precisa de Bíblia. Ainda bem que Deus, irmãos, não é evangélico. Porque se ele fosse evangélico na vida de Elias, ele ia falar para Elias: Elias, toma vergonha na sua cara. Você é um profeta que destruiu 450 homens. Está aí nessa... Não. Deus não é assim, irmãos. Deus chega em Elias e fala: Elias, ei, homem, acorde. Toma aqui, trouxe pão para você. Trouxe água para você. A gente precisa de alimento, irmãos. Por quê? A gente pode presumir que o profeta está cansado. Quando a gente lê o texto, a gente vê. O Elias está cansado, está com fome, está desanimado, está batido. Mas existe um princípio bíblico, irmãos, que todo crente de verdade tem como hábito. Que é o quê? Qual é o princípio bíblico que todo crente tem como hábito quando está no momento de desânimo? O crente bíblico, ele vai para a Bíblia. A gente precisa de Bíblia em todo momento, inclusive quando a gente quer parar, quando a gente quer desistir. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. Vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado. Por que a SEAC está tão desanimada? Porque a maioria de nós não está procurando Cristo na Bíblia e estamos culpando os outros. Eu mesmo estou culpando um monte de gente no meu coração, porque eu não estou indo na Bíblia, irmãos. Porque se eu fosse até Jesus, eu ia descansar. Se eu fosse até o alimento, o pão do céu, eu ia me alimentar de verdade. Primeiro ensinamento que Deus dá a Elias: Elias, coma pão, se alimente. Crente, leia a Bíblia.
Segundo ensinamento, irmãos, que Deus dá a Elias. Deus pede a Elias para ele se colocar diante dele. Isso está no versículo 11. Que é diferente de buscar a Deus na Bíblia. Se colocar diante de Deus, irmãos, é usufruir de um lugar só seu e de Deus. Eu fico imaginando, irmão Benison, como é que seria a SEAC se 100% de nós tivéssemos todos os dias da semana tempo com Deus, de qualidade com Deus, buscando a Deus, chorando diante de Deus, se derramando diante de Deus. Como é que seria o nosso culto de domingo? Quais seriam os nossos desejos, os nossos planos, se todos tivessem o mesmo espírito? Deus pede para Elias: Elias, eu vou passar. Lembra lá de Moisés? Moisés ora para Deus e fala assim: eu quero te ver. Moisés fala: se você me ver, você vai morrer. Mas eu vou deixar você ver uma brechinha. Fica numa fresta de uma rocha, eu vou passar. Deus fala a mesma coisa para Elias: Elias, eu vou passar. Elias, irmãos, então, o profeta que fazia fogo cair do céu, que fazia a chuva parar, que fazia azeite se multiplicar, que matava e fazia acontecer. Ele começa a ver um monte de manifestação. A Bíblia fala, se você for prestar atenção, que a Bíblia fala que Deus está passando. E acontece o quê? Terremoto, vento forte que faz pedras se esmigalhar, fogo, granizo e sei lá o que mais. Deus está nessas coisas. A Bíblia fala que Deus está passando nesse momento. Quando Deus passa, acontece um monte de coisa. Mas o cerne, a presença, o centro, o âmago, está quando o silêncio acontece. Está quando a calmaria, a brisa, o sussurro. Deus está nesse momento, irmãos. Lê o texto, lê o texto. A Bíblia não fala que Deus não está no terremoto. A Bíblia não fala que Deus não está no vento. A Bíblia não fala que Deus não está no fogo. Tudo isso é manifestação que Deus está vindo. Está tudo bem. Só que a gente precisa, irmãos, olhar para o texto e enxergar que Deus, Ele gosta de se manifestar na calmaria, igreja. Naquele momento que você deveria separar todo dia. Você não toma café da manhã, não se alimenta de manhã, de tarde, de noite? Por quê? Porque a gente negligencia, irmãos, esse momento tão importante. Quando eu falo a gente, é a gente. Eu estou incluso nisso. Eu sou um dos que negligencia isso. Por que a gente negligencia esse momento tão doce e bom da presença de Deus? Esse momento que você ouve a brisa, ouve a voz. E esse momento, como eu disse para você, nós temos liberdade para desabafar, para ouvir, para chorar, para gritar, porque é seu e Deus. Agora nós queremos chegar aqui na SEAC de domingo e sentir a presença de Deus sem ter buscado a Deus um dia sequer na semana. Você acha que Deus se contenta, irmãos, com boa noite, Senhor? Um obrigado, Senhor. Um bom dia, Senhor. Você acha que Deus se contenta com isso, irmãos? Isso não é relacionamento, não. Eu tenho certeza que a Rebeca ia estranhar. Eu já não sou a pessoa que falo muito. A Rebeca ia estranhar se algum dia eu tratasse ela desse jeito. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Oi, tudo bem? E não flui. Não tem conversa, não tem diálogo, não tem relacionamento, não tem carinho, não tem amor, não tem afeto, não tem desejo, não tem plano, não tem sonho. O que está acontecendo com a gente, igreja? Por fim, só contando aqui uma experiência que eu gosto, é uma coisa que talvez os irmãos não saibam sobre mim, mas eu amo fazer churrasco. Amo fazer churrasco. E a coisa mais apaixonante no churrasco é acender a grelha. Eu gosto de acender. Eu tenho a minha frescura de acender a grelha.
Eu gosto de ser convidado. Eu também. Eu gosto de acender a fogueira, irmãos. Eu tenho toda uma frescura, um método ali para acender a fogueira do meu jeito. Eu faço uma casinha eu pego o carvão e faço uma casinha. Eu coloco intercalado aqui, ó. 2 madeiras de carvão, em cima mais 2, até formar uma casinha mesmo. Deixo o meio livre ali. E aí no meio eu coloco um copinho de papel assim, uma florzinha de papel com óleo dentro. E acendo o fogo, o papel. O fogo, com o tempo, ele vai esquentando o carvão. E aí, esse carvão... O carvão, ele vai pegando fogo, vai acendendo. E aí acende um. E aí quando eu acho que está aceso, eu espero um pouco mais. E aí quando eu espero um pouquinho mais, eu vejo que está começando a esquentar, eu espero um pouco mais. Quando está laranja, aí sim eu gosto de espalhar. Aí o trabalho foi bem feito. Porque quando o carvão está laranja, irmãos, é quando está bom para assar carne. Não é quando está pegando fogo. Quando o carvão está laranja, o fogo parou. Ele só fica laranja, incandescente, quente, você percebe a temperatura. E quando está laranja, se você colocar um carvão novo, pode ser do tamanho que for, esse carvão vai pegar fogo. Eu não sei se você está percebendo o que eu estou falando, mas isso me traz um ensinamento, irmãos. Se grande parte da igreja foi esse carvão laranja, incandescente, que se preocupa consigo mesmo e a sua vida íntima com Deus. Quando a gente juntar, irmãos, esse carvão incandescente nesse lugar aqui, o céu vai descer nesse lugar. Eu creio nisso, é nisso que eu creio. A gente vai ouvir a palavra com ouvidos diferentes. A gente vai sair daqui com uma fome diferente. A gente vai desejar e planejar coisas diferentes. Porque a igreja está num só espírito, num só propósito. É nisso que eu creio, igreja. É nisso que eu creio. Última lição e a gente já acabou. Elias faz uma última coisa no texto que a gente vê acontecer no versículo 19. O que Elias faz? Ele parte. O que o texto fala aí? Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu. Ó. Essa versão traz: ele saiu. Ele partiu. Ele caminhou. Ele saiu da caverna. Ele fez acontecer. Ele obedeceu. Vocês lembram das 3 lições? Deus, ele quer nos alimentar. Ele quer que a gente usufrua da presença dele. E ele quer que a gente obedeça. O que adianta a gente observar tudo isso, fazer tudo isso, se alimentar, usufruir da presença, mas a gente não coloca em prática o que a gente está aprendendo da parte de Deus? Elias saiu. Ele fez acontecer. O Evangelho, irmãos, é a religião do caminho. E quando eu falo isso, irmãos, eu observo uma coisa interessante que eu vi essa semana. O Evangelho ele tem mais a ver com o Google Maps, ou Waze. Sabe aquela mulherzinha que fica falando? Recalculando rota. Quando a gente desvia o caminho, a gente erra o caminho na marginal. A gente está na rodovia e pegou um caminho errado. O que o GPS fala? Recalculando rota. Imagina se o GPS falasse assim: ô amigo, eu vou parar de apontar o caminho para você, porque você não sabe acertar uma rua, toda a rua errada você entra, a rua que não é para entrar, essa que você está entrando, e aí o GPS parasse de funcionar. Imagina, a gente não ia chegar em lugar nenhum. O Evangelho tem mais a ver com o GPS que recalcula a rota, irmãos. Ele sabe que a gente vai errar, ele sabe que a gente vai cair, ele sabe que a gente vai pecar. O que ele faz? Recalcula a rota. Aponta um novo desvio para que você volte ao caminho principal. Porque você tem um objetivo a chegar. Nós temos um lugar para chegar, irmãos. O nosso destino é o céu. E se hoje nós estamos nos vendo assim, desanimados,
O Evangelho está chamando a gente para recalcular a rota. Voltar ao caminho que a gente tinha, que a gente tem como objetivo. E seguir marchando. Elias, irmãos, colocou-se de pé e começou a marchar. Eu amo essa palavra. Porque marcha, irmãos, é quando a tropa começa a caminhar junta. Dependendo do número de pessoas, irmãos, se tiver sincronizado com o mesmo objetivo, com um comando só, é bonito demais ver a tropa marchando ao som do bumbo. Bumbo no pé direito. O joelho vai lá em cima e bate no chão. E estremece o chão. E quem está ouvindo, irmãos, se arrepia. Porque a tropa está alinhada. Porque a tropa está com um objetivo só. Que é chegar num destino. Uma igreja que ama um ao outro. Esse é o lema da SEAC. Sermos conhecidos por amar uns aos outros. Uma igreja que ama um ao outro. É uma igreja que marcha unida. Num único objetivo. Com um único comando. Amém? Se alimente de Deus. Usufrua da presença de Deus. E ponha-se a marchar, igreja. Vamos nos colocar de pé. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua misericórdia. Nós te agradecemos, Senhor, orando pela vida desses irmãos que estão ouvindo esse sermão. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os mostre o caminho, Senhor. Pois o Senhor nos trouxe para o texto e o texto nos mostrou essas lições. Foi a Sua palavra, o Teu Espírito que nos mostrou essas lições. Que a gente possa guardar, Senhor, esses ensinamentos, para que a gente, Deus, se torne brasas acesas neste mundo caído, escuro, solitário, destruído pelo mal. Eu quero ser uma brasa, Deus, que esquenta, que ilumina, que faz arder aqueles que estão ao meu redor. No nome de Jesus, abençoe a Tua igreja, Senhor. A igreja amada do Senhor, a igreja que o Senhor morreu por ela. Abençoe a Sua igreja. Amém. E graças a Deus. Amém.